Namor e os índios Cherokee. Recentemente foi lançado o filme Wakanda Forever para sempre. E quando o personagem Namor ele fala sobre sua história, me lembrou muito sobre a história dos índios Cherokee. É uma história que provavelmente vocês não conhecem, porque os controladores mantêm o poder, colocando as pessoas não saberem da verdade e eles só dominam sobre o povo porque o povo perece por falta de conhecimento, até o próprio conhecimento da história. A história que vocês conhecem não é a verdadeira. Eles escondem a real história de vocês. Isso é o que mantém a humanidade controlada e nas sombras, pois conhecimento é poder. Aqueles que conhecem a história verdadeira controlam a história falsa e a disseminam na cabeça dos que ainda estão presos na Matrix e presos sobre a mentira. Namor e os índios Cherokee. Quem esconderia a história? Por que esconderiam a história de vocês? Por que esconderiam a verdade sobre a Terra plana? Sobre a inversão do campo magnético da Terra? Sobre a inversão do campo magnético da Terra e sobre a zona segura. Avatar, o caminho da água. Recentemente foi lançado o filme Avatar 2, o caminho da água. Mas vocês lembram da história do primeiro Avatar? É bem semelhante à história de Namor. Até sobre os homenzinhos azuis. E sem mencionar que os avatares na cultura hindu realmente são dessa forma. Criaturas gigantes, felinos, azuis, deuses azuis. Nós sabemos o que são os deuses pagãos. Não são nada mais do que anjos caídos. E os gigantes são os Néfilins, como é descrito em Gênesis 6. Mas relembrem a história de Avatar. Em Avatar, eles viajam para outro planeta, planeta Pandora. E lá eles encontram um minério que seu quilo vale vários milhões de dólares. E lembrando sobre a nossa história, a história do Brasil, se pararmos para pensar, vamos ver a semelhança nisto. Mas sobre a inversão do campo magnético da Terra e as zonas seguras do mundo, se as pessoas conhecessem a história e soubessem que a zona segura é em tal lugar, por que elas deixariam o seu país e iriam para zonas que não são seguras do campo da inversão do campo magnético da Terra? Só poderiam fazer isso se eles não conhecessem a história. Por isso que é importante que a história verdadeira seja mantida em segredo da grande população, porque os controladores eles precisam controlar, e somente com a ignorância eles podem controlar as pessoas. Porque se as pessoas soubessem que a zona segura é onde elas estão, nunca saíram dos seus países. Mas os controladores eles precisam de alguém para ir lá, como colonizadores que vieram para o Brasil, levaram ouro, prata e pedras preciosas. O Brasil é uma terra rica em ouro, prata e pedras preciosas, grafeno. Mas o objetivo dos controladores é se perpetuar no poder, passando
pelas inúmeras eras através da inversão do campo magnético da Terra e sobrevivendo a elas. Para isso, eles precisam dominar o gado e trabalham na ignorância, pois o conhecimento é poder. Por isso que eles mantêm a verdadeira história fora do alcance das pessoas comuns, como assuntos como a Terra plana, inversão no campo magnético da Terra, zonas seguras do mundo. Mas a gente pode ver as diferenças sobre as zonas seguras. Nós vemos aqui no Brasil que a terra é boa, plantas que tem aqui, só tem aqui, em outro lugar do mundo não tem. Banana, macaxeira, castanhas. Isso por conta do que o clima e a magneticidade da zona segura e não segura fazem. Aqui é uma terra muito rica, por estar abaixo da linha do Equador. Mas vamos aos índios Cherokees. Os índios Cherokees. Vamos à história dos índios Cherokees. A história dos índios Cherokees é bem semelhante à contada por Namor. A nação Cherokee, ela fica numa zona segura, 34 graus de latitude, 35 graus de longitude a 36 graus. É uma zona segura. Conta-se as lendas judaicas que os índios Cherokees, eles tinham firekeepers, que é firekeepers. Eram aqueles que guardavam fogo. Na Bíblia diz que Deus não aceita fogo estranho, só aceita sacrifícios do fogo que ele mesmo produziu. Havia o altar e ele mandava fogo do céu. E os judeus guardavam antigamente o fogo sagrado enviado por Deus no templo, nos tabernáculos. E o firekeeper é alguém que guarda o fogo sagrado. Diz a lenda judaica que as tribos de Ruben atravessaram para a África. Eles levavam com eles o grupo de levitas e levavam também o fogo sagrado. O fogo que se perdeu pelos judeus foi guardado pela nação Cherokee, do índio Cherokee. Reza a lenda que que foi a tribo de Rubens. A tribo de Rubens, e de onde vieram os índios Cherokees. Durante a guerra contra os índios, muitos relatos históricos dizem que havia um homem protegido, e esse homem não era o líder dos Cherokees. Esse era o Firekeeper. Firekeeper, responsável por guardar o fogo sagrado. Firekeeper também era um Storykeeper. Ele guardava a história e passava a história para as crianças e contava para o povo em rodas de fogueira para a tribo. Ele contava as histórias. Esse é um jeito muito nobre e muito eficaz de guardar a história de um povo. É contar histórias passando de geração para geração. É o contador de histórias. Era uma das missões mais importantes da tribo. Se como os judeus contavam as histórias de Abraão, Isaac e Jacó para os seus filhos, os Cherokees, eles falavam da grande enchente que matou os gigantes, o grande espírito que purificou a terra com água, agora purificará com fogo. De tempos em tempos, ele purifica com fogo a terra, com um fogo que faz as águas tremerem. Isso pode estar nos demonstrando que eles sabiam da história verdadeira e da inversão do campo magnético da Terra. Quando o campo magnético da Terra se inverte, ele causa plasma. O plasma causa fogo, e o fogo é um fogo tão mais forte e poderoso que faz com que
instantaneamente as moléculas se aqueçam, ou seja, fazendo a água evaporar, transformando molecularmente, incinerando as coisas. Um plasma é muito poderoso. E é isso que acontece quando o campo magnético da Terra se inverte. Quando a velha teia da aranha cobria a terra, o fogo estará próximo.